Capítulo 271. Caminho. Um Deus. Essa simples palavra causou ondas de choque na mente de Noá. Ele deve estar se referindo a um cultivador nas fileiras divinas. No entanto, como o império não poderia conquistar o continente se eles tivessem um líder tão forte? As fileiras divinas eram um mundo à parte. Noá não conseguia nem imaginar o poder real de alguém naquele nível. Por isso achou suspeito que ainda existissem países livres no continente. Afinal, nada deveria se igualar a um Deus. A menos que tanto a nação Ultra quanto a nação Papral tenham um poder similar. Noá sabia que os cultivadores mais fortes de cada nação abandonariam o mundo mortal e se concentrariam exclusivamente no cultivo. Não podia ser ajudado. Cultivar exigia mais tempo conforme o nível aumentava. Noá estava no estágio gasoso do segundo nível do Dantian por 2 anos e meio até então e ele ainda estava no meio das fileiras humanas. Quantos monstros estão vivendo fora da vista das pessoas? Quantos deuses existem neste mundo? Ele não percebeu, mas seu olhar estava sendo preenchido pelas chamas da ambição enquanto ele pensava nisso. Estamos orgulhosos de nosso país e orgulhosos de nosso líder. Rebeliões são para ratos e criminosos. Porque alguém escolheria agir como um rato? O Império está esperando ansiosamente que outro Deus nasça. Ele nos leva ao nosso limite e fornece recursos para qualquer pessoa disposta a trabalhar com isso. É um pedido justo. Ros continuou a falar, mas Noá havia perdido completamente o interesse na conversa. Eu provavelmente deveria ir. Minha família está esperando por mim. Noá se levantou, colocando uma nova jarra sobre a mesa. Ros ficou confuso a princípio, mas, vendo que Noá estava disposto a deixar outra jarra daquele vinho em sinal de boa vontade, não se incomodou em pedir muito. Noá saiu da tenda com pressa. Ele tinha uma sensação estranha que o estava deixando inquieto. Deuses reais. O cultivo abre o caminho para a divindade. Ele sabia que os humanos podiam atingir níveis incríveis, mas foi a primeira vez que ouviu falar de alguém tão poderoso. Deuses em seu mundo anterior vieram de religiões e cultos. Ele nunca acreditou em nenhum deles. No entanto, aqui as pessoas podiam observá-los e sonhar em atingir seus níveis. Ambição, ansiedade, inquietação, essas emoções se misturaram e levaram Noá para fora do acampamento, de volta à grande floresta do outro lado. Ele não havia mentido para Ros, sua família estava esperando por ele, disso ele tinha certeza. Porém, ele sabia que era apenas uma formiga comparado a Thomas Bovan. Ele não conseguiria nem derrotar William com seu poder atual. Noá correu na floresta, seus pés liberavam ondas de choque toda vez que tocavam o chão. No entanto, essas propulsões não tornaram Noá mais rápido. Seu corpo era muito forte para uma técnica tão fraca ter qualquer efeito. Ele parou no final e encontrou uma caverna vazia onde poderia retomar seu cultivo. Eu preciso ter sucesso com esta arte marcial. Ele havia chegado a essa conclusão ao longo do caminho. Muitas coisas dependiam de sua capacidade de criar técnicas. O caminho para as fileiras heróicas está bloqueado. As organizações detêm técnicas de cultivo e as doam em troca de liberdade pessoal. Não posso acabar em outro sistema que tente me usar. Quero ser independente. Mesmo que os requisitos do Império fossem vagamente vagos, Noá ainda não poderia aceitá-los. Ele se sentou no chão. Seu olhar varreu suas pernas enquanto pensava em uma maneira de resolver o problema com sua arte marcial. Os métodos de inscrição são o que permitiram aos cultivadores ao longo da história criar feitiços e técnicas, pelo menos para a maioria deles. No entanto, o método de forjamento elemental não se inspira na respiração do céu e da terra, mas depende da vontade do cultivador para aumentar seus efeitos. Noá sabia que tinha que dar um jeito de criar suas próprias técnicas, logo chegaria ao limite das suas atuais. Seu corpo já estava nesse ponto. O feitiço de inscrição do corpo não foi criado com o método de sintonização, tenho certeza disso. Ele usa o poder armazenado nas feras e o respiro do cultivador para criar um fantoche animado. O corpo é apenas um recipiente que o alimenta. Ele sentiu que estava prestes a encontrar a solução que tanto esperava. Basicamente, ele tira o poder de seus materiais enquanto o cultivador esgota a respiração e energia mental para controlá-lo. Os olhos de Noá ainda estavam em suas pernas. Meu corpo é um material de nível 4, tem menos poder do que o corpo de uma fera, mas ainda é incrivelmente forte. A bênção Briate foi retirada de seu anel espacial e colocada no terreno. Noá precisava do ambiente perfeito para seu treinamento. O significado por trás das linhas que
Isolei é fraco, não pode expressar muito poder, estou basicamente tentando forçar um carro de brinquedo a correr tão rápido quanto um carro real só porque estou dando mais poder a ele. Por mais forte que fosse a fonte de energia, um carro de brinquedo nunca poderia superar um carro real, ele simplesmente explodiria, incapaz de suportar tanta pressão. Da mesma forma, as linhas de um diagrama de um feitiço de nível 0 não poderiam expressar muito poder. No momento em que seus limites fossem ultrapassados, eles simplesmente parariam de funcionar. Meu método de inscrição requer bons materiais, mas também uma vontade forte. Minha vontade pode ser imposta ao mundo e produzir os efeitos que eu quero sem imitar o comportamento do respiro. Se eu quiser que essas linhas ultrapassem seus limites, devo acrescentar minha vontade nelas. Noah fechou os olhos. Ele havia se acostumado a refinar a respiração em seu mar de consciência, mas ele só havia trabalhado com seu significado de nitidez. Porém, ele precisava de algo diferente naquele momento, algo explosivo. A respiração em sua esfera mental entrou no mar cristalino enquanto Noah se concentrou completamente em encontrar uma nova vontade para refiná-la. Capítulo 272 a 272. Emoções. Enquanto Noah estava ocupado viajando e treinando, a nação Lutra estava cheia de rumores sobre ele. O primeiro cultivador do elemento escuridão que apareceu em décadas era, na verdade, o filho bastardo de uma família nobre de tamanho médio. Seus crimes tornaram-se amplamente conhecidos e muitos eventos trágicos relacionados à sua pessoa. O desaparecimento de Doris foi um deles. Os cultivadores não podiam mais pensar que ela havia desaparecido por causa de assuntos pessoais depois que souberam que Noah estava na mesma área de caça. As mortes de Poeb e Manuel foram as mesmas. Uma segunda investigação sobre suas armas revelou algumas pistas conflitantes sobre a causa de suas mortes. No entanto, enquanto os nobres mais poderosos viam sua figura como uma mancha em sua autoridade, os cultivadores mais fracos pensavam nele com alguma reverência. Noah era um homem que desafiou seu status para se tornar mais forte. Ele se escondeu entre as organizações mais poderosas do país e agora estava fugindo. Meu caro discípulo, eu realmente falei com você. William estava no círculo externo da mansão Balvan. Seu humor estava azedo quando ele olhou para uma foto retratando alguns dos criminosos mais perigosos da nação. Desnecessário dizer que Noé estava entre eles. Você realmente cresceu. Nem mesmo aqueles nobres herdeiros da academia eram páreo para você. Parece que o mundo inteiro te subestimou. Seus olhos demonstravam certa afeição ao relembrar cenas do passado. Você era apenas um garoto esperto em uma situação difícil. Naquela época, como você pôde terminar em tamanho problema? Ele suspirou. Ele sabia que Noah tinha grandes ambições, mas nunca pensou que elas o levariam a se tornar um homem desejado por toda a nação. Por favor, esteja seguro onde quer que esteja aí, se puder, abandone o ódio que o liga a esta família. Abandone todos nós e olhe apenas para a estrada à sua frente. Somos causas perdidas de qualquer maneira. Sanford e Marx se aproximaram dele e sentaram em sua mesa. Vice-capitão, aquele garoto é astuto. Sinceramente tenho pena da próxima organização que o acolher. Meu irmão está certo. Ele conseguiu escapar da família real. Os Balvans nunca o encontrarão. Eles tentaram levantar um pouco o moral de William. Eles lutaram juntos com Noah afinal. Eles tinham mais sentimentos por ele do que por seus mestres. Gente. Vocês sabem que posso mandar enforcá-los por causa dessas palavras? William sorriu e provocou os irmãos que riram de volta. Você deveria estar mais feliz. O garoto está seguro e bem e está ficando mais forte a cada dia que está fugindo. Velhos como nós só podem assistir enquanto as novas gerações dominam o mundo. Mark comentou, mas então ele deu uma olhada em direção a seu irmão. Sanford assentiu com a cabeça e tinha uma expressão severa. William, a família quer ir para a mansão Balor e ter uma reunião com seu herdeiro. Noah vive junto com ela há algum tempo, então os lords querem fazer algumas perguntas a ela. A sobrancelha de William arqueou com essas palavras. Será que meu discípulo finalmente conseguiu pensar em algo que não é cultivo? Sanford mostrou um sorriso orgulhoso. Parece que meus ensinamentos tiveram alguns efeitos sobre ele. Sniff, eles crescem tão rápido. Um dia você está caçando rebeldes com eles. No outro eles fazem garotas nobres se apaixonarem por eles. Um garoto tão bom. Mark reprimiu uma risada com o ato de Sanford e William não pôde deixar de soltar um suspiro feliz enquanto balançava a cabeça. O último período foi tenso para ele, considerando seu relacionamento com Noah,
mas Sandy e Mark sempre o apoiaram, aliviando um pouco dessa tensão. Então, eles querem que eu vá para a mansão? Sandy e Mark assentiram ao mesmo tempo. Você o conhece melhor do que ninguém na mansão. Eles querem que você ouça a história da garota para ver se consegue entender para onde ele foi. William bufou com essas palavras. HMPH, eu o traí uma vez, não vou fazer isso de novo. No entanto, suponho que devo ver essa mulher. Ela precisa da minha aprovação se quiser ficar com meu discípulo. Mark e Sandy não conseguiam mais conter o riso. Eles entendiam as intenções de William. Ele simplesmente estava ansioso para saber mais sobre Noah. Alguns dias depois, na parte central da mansão Balor, June cultivava silenciosamente. Ela estava em uma sala subterrânea escura coberta de inscrições e uma runa laranja brilhante estava na frente dela. Eu criei inúmeras técnicas, mas apenas algumas delas podem ser consideradas verdadeiras obras-primas. Você não tem talento para runas, mas é muito bom com formações. Lembre-se, o céu e a terra são mesquinhos, mas também justos. Todos os caminhos podem levar ao mesmo resultado. Você só precisa descobrir como. A voz de Eccentric Thunder ressoou na sala. A runa na frente de June carregava alguns de seus ensinamentos. Runas, formações, inscrições. Cada um desses métodos pode ser usado para a criação de novas técnicas. Você tem uma grande vantagem, pois tem toda a minha herança, mas não pode relaxar no estudo das formações. O dia chegará quando você será forçado a criar algo, sozinho. A primeira coisa será algo para substituir o seu maldito chapéu. June gritou para a runa, mas não houve resposta. A runa carregava apenas ensinamentos registrados, não havia vontade neles. Ela suspirou olhando para a runa inanimada. Não era a primeira vez que eu via aquela explicação, mas ainda não conseguia se obrigar a passar horas estudando as formações. O fluxo constante de rumores sobre Noah fazia vagar nas memórias que ela tinha com ele. A primeira batalha deles na aeronave, os eventos na herança real, a coabitação deles roubando o vinho de Ivor. No entanto, Ivor agora estava morto e Noah era um criminoso. Suas memórias felizes foram transformadas em culpa constante. Você escondeu tanto, mas ainda decidiu confiar em mim com a herança de excêntrico. Eu agi de forma tão mal-humorada e mimada e ainda assim você nunca pediu nada. Ela se lembrava claramente de Noah. Ela se lembrava de como seu olhar frio encarava o mundo com indiferença. Vance, onde você está? Ela sentia falta dele. Noah era basicamente seu primeiro amigo e ele havia lhe dado uma oportunidade incrível, pedindo apenas para não usá-la contra si mesmo em troca. No final, você não podia nem mesmo confiar em mim. As últimas palavras de Noah deixaram arrependida. Ela queria fazer mais por ele, mas ele havia desaparecido e ela não tinha ideia de quando ele voltaria. Junho, o enviado da família Balvan chegou. June voltou à realidade após aquela comunicação e imediatamente se levantou, tentando suprimir a raiva que sentia. Capítulo 273 a 273. Arrependimento. Uma mesa recheada de iguarias foi colocada bem no meio de um dos cômodos mais luxuosos da mansão Balor. A mesa dividia os cultivadores na sala de acordo com as suas famílias. June, seu pai e o patriarca da família Balor estavam de um lado, enquanto William, Rhys e Adrian estavam do outro. Lord Otis, quero expressar minha gratidão por nos permitir conhecer o herdeiro de sua família hoje. Adrian falou de maneira educada com o patriarca da família Balor. Otis era um homem idoso com cabelos prateados curtos e uma longa barba branca. Ele acenou com a mão as palavras de Adrian com um largo sorriso no rosto. Esta é apenas uma pequena questão. Estamos felizes em ajudar a família Bavan. A família Balor era apenas uma família nobre de pequeno porte. Mesmo que estivessem em um domínio diferente, eles ainda tinham que respeitar uma família mais poderosa. Já falei com minha filha. Ela concordou em responder a todas as suas perguntas. O pai de June juntou-se à conversa, expressando suas boas intenções para aquele encontro. June não falou, ela simplesmente olhou para Rhys com olhos frios. Obrigado, Lord Max. Só queremos fazer algumas perguntas para sua filha. Especificamente, gostaríamos de saber que tipo de relacionamento ela teve com Noah. 5 cabeças se voltaram para June, que simplesmente continuou encarando Rhys. Max pressionou as mãos no ombro dele e falou com ela com uma voz suave. June, eles fizeram a pergunta. June assentiu. Eu sei, eu só estava confuso. Confuso com o que exatamente?
Rhys fez essa pergunta. Ele ficou bastante impaciente sob o olhar dela. Sabe, quando eles me disseram que você havia expulsado um gênio como Vance, imaginei que você fosse algum tipo de ativo poderoso. Parece que eu estava errado. June respondeu claramente. Ela ficou realmente surpresa que o pai de Noah era apenas um cultivador comum, embora sua zombaria fosse puramente de raiva. Como você ousa? Rhys se levantou de seu assento e estava prestes a esbofeteá-la quando William agarrou seu braço. Meu senhor, ela tem um corpo de nível 4, você só vai se machucar. As pupilas de Rhys se contraíram quando ele olhou para a jovem à sua frente e tossiu alto antes de se sentar novamente. Sinto muito por seu temperamento, e é minha culpa se ela saiu tão selvagem. Max fez uma leve reverência, mas não conseguiu esconder o sorriso orgulhoso que apareceu em seu rosto. A verdade é que a família Balvan podia intimidá-los, mas eles não podiam tocar em June. Ela não era apenas uma ex-aluna da academia, mas também trabalhava ativamente para a família real, sua posição era muito alta. Otis Palor simplesmente aprovou a reunião para silenciar qualquer boato sobre o relacionamento de June com Noah. Está tudo bem, você também, por favor, perdoe o temperamento do meu irmão. Você pode imaginar como esta situação está afetando sua saúde mental. Adriano falou. Ele não se importava com as palavras de June, afinal eram verdadeiras, ele só queria obter alguma informação valiosa. Então, você estava em um relacionamento romântico com ele? Ele perguntou. June baixou o olhar, aquela pergunta lembrou daquela que Noah fez na academia. Não, nós éramos apenas parceiros de luta. Mas você vive, junto com ele há bastante tempo, certo? Sim. Eu me pergunto se você aprendeu alguma coisa com sua coabitação com ele. Adrian levou a conversa direto para a parte que lhe interessava. June baixou o olhar novamente, sua mente reviu as memórias que ela tinha de Noah. Não, ele sempre foi extremamente cuidadoso, nunca revelou nada sobre si mesmo. Otis tossiu levemente para entrar na conversa. June, ele é um criminoso, tente pelo menos se lembrar de alguma coisa. No entanto, suas palavras apenas desencadearam a raiva de June novamente. Que coisa! Tudo o que eu sabia sobre ele era que seu nome era Vance e que ele era mais forte do que eu. Ele nunca falou sobre si mesmo, nunca perguntou nada a ninguém, basicamente passou 3 anos se cultivando como um louco. William abaixou a cabeça. Com essas palavras, elas descreveram perfeitamente o jovem que lhe lembrava. Então, você não sabe para onde ele foi? June balançou a cabeça com a pergunta de Adrian. Não, ele também não confiava em mim. O silêncio envolveu a sala. Os cultivadores da família Balvan entenderam que haviam apenas perdido seu tempo. William queria falar, mas sua posição não o permitia. Ele estava ali apenas para tentar entender qualquer mensagem escondida nas palavras de June. Você abandonou até mesmo o afeto dessa garota. Meu discípulo, eu realmente sinto muito. Ele não podia deixar de se culpar pelos problemas de confiança de Noah. Sua posição sempre foi complicada na mansão, ele nunca teve a capacidade de ajudá-lo ativamente. June, por outro lado, estava apenas extravasando sua raiva. Ela se juntou à reunião para saber mais sobre Noah, mas ficou claramente desapontada. Sua raiva não vinha dos homens à sua frente, mas nascia das últimas palavras de Noah. Se você tentar usar esse poder para me prejudicar, eu vou abandonar todos os bons momentos que tivemos juntos e matar você sem hesitar. Ela se lembrava claramente daquelas palavras ditas enquanto recebia a herança. No final, você não podia confiar em mim. Sua raiva veio daquele único momento. Noah não tinha nada, ninguém em quem confiar, ninguém cuidando dele. Ele carregava o fardo da herança de Cêntrico e tinha que entregá-lo a alguém. Ele havia escolhido Junho, mas o fez por causa da situação. Essa percepção machucou June e ela ainda carregava aquela tristeza. Suas mãos se fechavam cada vez que ela pensava naquele momento. Aquela última interação com Noah. Eu te incomodei tanto sobre o seu verdadeiro eu. Eu fui realmente um idiota. Na próxima vez que eu vir, vou me certificar de que você entenda a minha posição em relação a você. Com essa resolução em mente, June se levantou da mesa e saiu da reunião, voltando a cultivar. Capítulo 274 a 274. Significado. Enquanto isso, Noah se levantou de sua posição de pernas cruzadas. Seus olhos estavam focados, sua mente nunca esteve tão nítida. Ele pressionou 2 vezes no terreno, aplicando basicamente nenhuma força,
e seu pé liberou uma onda de choque que ressoou por toda a caverna. Classificação 3. Seu olhar brilhava, ele olhava com entusiasmo para os resultados de seu refinamento. Finalmente entendi como vou criar técnicas com o meu método de inscrição. Noah refinou a respiração em seu mar de consciência, fixando sua mente na imagem de um avião partindo. Ele precisava de explosividade, precisava de aceleração. Os planos de seu mundo interior eram a única coisa que combinava com essas qualidades. Impondo minha vontade ao mundo do céu e da terra, este é o meu caminho. Ele refinou aquela respiração e a usou para fortalecer a arte marcial, criando um efeito que combinava com uma arte marcial de nível 3. Usar aquele breate para suas técnicas deu a ele uma sensação estranha. Ele não estava usando seu dantian afinal, ele sentiu como se seu corpo estivesse quebrando algum tipo de regra natural. Minha mente é um mundo próprio. Noah ouviu um zumbido quando percebeu isso. Sua mente estava ressoando com ele. Não posso produzir respiração, mas posso dar um significado a ela. Minhas técnicas nunca foram feitas para seguir a vontade do céu e da terra. Algumas linhas do diagrama de um feitiço de nível 0 não poderiam ser usadas para criar uma arte marcial de nível 3. No entanto, Noah tinha acabado de fazer isso. Roube o fôlego, refine-o de acordo com sua própria vontade, use-o para quebrar os limites deste mundo. A respiração é a vida, a respiração é tudo. As maravilhas possíveis graças a esse tipo de energia eram ilimitadas. Noah não podia deixar de se surpreender toda vez que pensava nisso. Esta energia pode criar matéria. É a própria fundação do mundo, sua verdadeira origem. O céu e a terra o produzem para encher seu mundo, mas posso roubá-lo por motivos pessoais. Seu olhar foi para sua cintura baixa, ele estava encarando figurativamente seu dantian. Essa energia não me pertence. Então, sua atenção foi para suas costas, onde estavam seus pontos de acupuntura. Nem essa energia me pertence. Seu foco voltou para sua mente, o verdadeiro lugar pessoal de cada cultivador. Este é o meu mundo pessoal. Conseguir quebrar os limites do diagrama ampliou seu ponto de vista. Ele finalmente entendeu como criar técnicas com seu método de inscrição. Minha mente só pode conter tanto a respiração, eu preciso que meu dantian roube isso também. Ele estava fazendo um plano para o seu futuro. Eu refinei a respiração em meu mar de consciência e usei-a para minha arte marcial. Os efeitos superaram em muito minhas expectativas. Uma arte marcial de nível 3 nasceu de um feitiço de nível 0, o que era teoricamente impossível. No entanto, se breate contendo um significado específico fosse usado, esses efeitos poderiam ser obtidos. Céu e terra preenchem sua respiração com um significado neutro, não tem nenhum uso específico. No entanto, quando defino seu significado para um único efeito, isso ajuda a ultrapassar os limites do mundo. O céu e a terra eram imparciais e justos. Sua respiração pode ser absorvida e usada por todos os seres vivos. No entanto, essa energia era apenas uma forma de combustível, não poderia ser usada para ultrapassar certos limites. No entanto, Noah era adepto do método de forjamento elemental. Esse método exigia que ele impusesse sua vontade ao fôlego para criar maravilhas, seu próprio significado poderia mudar essa energia de acordo com o que ele faria, aumentando enormemente sua eficácia. Isso foi exatamente o que ele fez com sua arte marcial. O único problema é que eu tenho um limite no número de vezes em que posso realizá-lo. A respiração em minha mente acabará sendo gasta. O mar da consciência não foi feito para armazenar respiração, suas capacidades eram limitadas nesse campo. Isso significava que Noah só poderia usar sua arte marcial por um determinado número de vezes antes que o breá refinado fosse completamente esgotado. No futuro, preciso criar uma técnica de cultivo que me permita armazenar breá roubado em meu dantian. Não posso negligenciar esse tipo de uso. Se seu dantian fosse capaz de absorver e armazenar o fôlego roubado do céu e da terra, ele resolveria o problema de sua quantidade limitada. No momento, meus centros de poder ainda estão fracos, só posso realizar uma arte marcial com o poder do terceiro nível. Quando minha mente melhorar, poderei imprimir uma vontade mais forte no respiro, obtendo um resultado ainda mais poderoso. Droga, as aplicações do meu método de inscrição podem ser infinitas. Noah estava animado além da razão, ele finalmente encontrou sua maneira pessoal de fazer técnicas. Ele ainda precisava melhorar seus centros de poder e não tinha certeza de como aplicar esse método em todos os campos de cultivo, mas pelo menos havia descoberto seu caminho.
A fumaça negra da forma demoníaca poderia ser controlada se eu a gerasse com um refinado Breat. A resposta estava bem na minha frente, mas eu não conseguia vê-la. Noah pressionou, novamente no chão. Seu pé liberava ondas de choque toda vez que ele os imbuía com o Breat em sua esfera mental. Ele executou esse movimento muitas vezes, sempre gastando aquela energia refinada. A nuvem negra sobre o mar em sua mente foi consumida rapidamente. Permitiu apenas 10 usos da arte marcial de Noah. Apenas 10 vezes, isso não é ruim. É apenas na terceira fila, meu corpo sozinho pode igualar essa aceleração. Bem, parece que qualquer novo progresso pode esperar que minha mente atinja o terceiro nível. A terceira runa Kaiser saiu do anel espacial de Noah. Ele estava determinado a acelerar a chegada de seu avanço. Eu me pergunto, se eu fosse refinar todo o Breat em meu Dantian e usá-lo para entrar em minha forma demoníaca, quão forte eu seria? Capítulo 275 a 275. Caçada 1. Ano passou tranquilamente. Noah não tinha inimigos naquela parte do continente, então sua viagem foi extremamente pacífica. Além disso, a maior parte de seu tempo foi gasto em reclusão, melhorando seus centros de poder o máximo que pôde. Os países da área de influência do império que ele havia atravessado funcionavam da mesma forma que a nação Soprad, estavam cheios de escravos forçados a trabalhar para a mineração de Vostun. Não havia como evitar. Noah sempre ficou perto da costa oeste e esse material era o que permitia que os plebeus do império cultivassem. Sua demanda no mercado não poderia ser atendida usando apenas um país. Noah havia escolhido evitar os outros acampamentos que encontrava pelo caminho. Aprendera tudo o que podia com Ros. Não adiantava encontrar outros soldados e arriscar se meter em encrencas. Esse tipo de viagem permitiu que ele concentrasse o cultivo e, devido à sua dedicação, alguns avanços finalmente chegaram. O primeiro dizia respeito ao seu corpo. Seu Dantian o nutriu por muito tempo, fazendo-o atingir o pico do nível inferior do quarto nível. Seu corpo então parou de melhorar. Se Noah quisesse continuar treinando, ele precisaria de um método de nutrição corporal de nível 5. O segundo dizia respeito ao seu Dantian. Mais de 3 anos se passaram desde que ele se tornou um cultivador de nível 2 e mais de um ano passou tendo um corpo de nível 4. Com a bênção do Breat mantendo uma alta densidade de Breat em todos os lugares que ele cultivou e sua rotina rígida, Noah alcançou o estágio líquido do segundo nível do Dantian. O que o surpreendeu naquele avanço foi que ele não precisou usar a pílula da terra ou qualquer outro recurso para ajudar nesse processo. Sua mente havia melhorado demais após a herança da linhagem. Sua energia mental era suficiente para forçar a compressão. Quanto ao que dizia respeito à sua mente, após o avanço de seu Dantian, ele conseguiu armazenar Breat líquido em seu It, aumentando ainda mais a pressão interna em sua esfera e melhorando os efeitos de sua arte marcial. Embora o poder da arte permanecesse no terceiro nível, Noah sabia que o problema estava no poder de sua vontade. Logo minha mente atingirá o terceiro nível, é quando retomarei ativamente minhas forjas. Noah estava em uma cavidade que ele havia cavado em uma árvore. Ele estava aproveitando aquele momento de descanso para voltar à sua condição de pico. Ele havia entendido então que o poder por trás da vontade que ele poderia impor ao fôlego dependia do poder de sua mente. Mesmo que sua emoção fosse forte, o nível de seu mar de consciência ainda o impedia de criar vontades extremamente impactantes, diminuindo o poder de suas criações como consequência. Ele usaria Breat líquido em seu forjamento afinal, ele não tinha certeza se conseguiria controlar o processo tão bem quanto quando usava o gasoso. Meu corpo Yin está finalmente completo, não ficará mais forte a menos que eu encontre um novo método de nutrição. Meu Dantian aumentou desde que entrou no estado líquido. Minhas reservas de fôlegos são suficientes para uma luta prolongada. Minha mente está se aproximando dos limites do segundo escalão. A constante pressão interna e a herança da linhagem me farão alcançar o terceiro escalão muito em breve. Não faz mais sentido evitar zonas de perigo. A razão pela qual ele cruzou países habitados na primeira parte de sua jornada foi que ele ainda não tinha confiança em entrar em zonas de perigo com seu nível. A luta com o líder dos vermes no Bar e Dungeon deixou bem claro que ele ainda estava muito fraco para enfrentar bestas mágicas de nível 4 sozinho. No entanto, seu Dantian finalmente alcançou o estágio líquido do segundo nível. Esse era um dos requisitos básicos para derrotar uma criatura de nível 4. Claro, Noah queria testar sua proeza real. A árvore onde ele estava descansando ficava nos limites de uma zona de perigo chamada Floresta de Leston.
Aquela área era o caminho mais rápido para seu destino. Evitá-la significaria perder meses de viagem. Além disso, Noah não conseguia encontrar nenhum motivo para evitá-lo. As zonas de perigo geralmente não tinham assentamentos humanos e eram mais difíceis de investigar. Seus rastros poderiam ser cobertos com mais facilidade. Afinal, ele ainda estava fugindo. Cruzar países habitados só deixaria um rastro de sua passagem. Noah não acreditou nem por um segundo que seu cabelo curto pudesse esconder sua identidade. O mapa diz que a floresta tem alguns bandos de bestas mágicas do tipo lobo e que alguns deles são liderados por uma criatura de nível 4. Não é exatamente o lugar mais seguro para testar meu poder atual, mas terá que servir. Os lobos não podiam voar e só tinham ataques lentos de longo alcance. Noah não tinha nada a temer deles. O que o preocupava era que o mapa não lhe dava informações sobre as outras bestas mágicas da área. Noah sabia apenas o nome da floresta e que nela havia lobos fortes. Lutar contra seres fortes melhora a robustez da minha esfera mental e preciso ter certeza de que meu poder é suficiente para matar uma criatura de nível 4. Muitas coisas vão mudar quando minha mente entrar na terceira fileira. Preciso saber que posso derrotá-la. Noah havia colocado a maioria de seus planos para o futuro em espera, esperando que sua esfera mental tivesse um avanço. Simplificando, ele tinha 3 projetos para o futuro. A primeira era trazer o poder de sua arte marcial para o 4º escalão e sua mente estava muito fraca para isso. O segundo foi a criação da espada demoníaca. Ter um mar de consciência de nível 3 permitiria que ele controlasse melhor o processo e inserisse uma vontade mais forte. Valia a pena atrasar sua criação, pois ele estava relativamente seguro agora. O terceiro foi a criação de um companheiro de sangue de uma besta mágica de nível 4. Noah decidiu jogar pelo seguro e esperar que sua mente atingisse o 3º nível antes de tentar essa façanha. Está na hora. O sol desapareceu no horizonte, deixando seu lugar para a noite. Noah saiu da cavidade em que estava e calmamente pulou em um dos galhos à sua frente. Ele ia caçar. Capítulo 276 a 276. Lobos. A floresta estava escura e cheia de árvores altas. A noite era a cobertura perfeita para um cultivador como Noah. Ele não achava que as criaturas de nível 4 teriam dificuldades na escuridão, mas ele queria estar em uma situação onde pudesse escapar, sempre que quisesse. Caçar à noite lhe dava essa possibilidade. Noah estava pulando de galho em galho, procurando por uma matilha de lobos que atendesse aos seus requisitos. Ele queria escolher o tipo de lobo mais fraco e queria estudar o terreno antes de combatê-lo. Ele não iria apenas invadir um bando de bestas mágicas sem estudar o ambiente. Há movimento nessa direção. Eshu ouviu algo se movendo a algumas centenas de metros da posição de Noah, o que o fez mudar de rumo. 40 ou mais lobos-trovão sentaram-se silenciosamente naquela área. Noah podia discernir seu tipo apenas dando uma rápida olhada nas bestas. Eles são bastante problemáticos. O ataque conjunto dos lobos do Thunder é forte e, com o líder lá, temos ser forçado a fugir antes de ter chance de derrotar o bando. Os lobos do trovão podiam fazer ataques conjuntos. A população de seu bando era parte de sua força. É melhor eu encontrar algo mais fácil de lidar. Noah poderia escolher matar lentamente todas as feras à sua frente, mas isso criaria uma comoção na floresta. Uma luta prolongada só poderia atrair outras feras mágicas. Em outra parte da floresta, Noah encontrou uma matilha de lobos de 4 olhos. Eles são muito mais fracos que os Thunder, mas não sei se minha esfera mental pode suportar tantos ataques mentais. Eu provavelmente deveria procurar outra coisa. Horas se passaram. Noah explorou toda a floresta e encontrou mais de 6 matilhas de lobos. 6 lobos de nível 4. Esta zona de perigo é bastante povoada. Noah estava no topo de uma árvore, olhando silenciosamente para um grupo de cerca de 30 animais abaixo dele. Eles eram lobos de 3 cabeças. Sua especialidade era o combate corpo a corpo, pois dependiam principalmente de seus corpos. O líder da matilha era um lobo de nível 4 com 5 metros de altura e suas 3 cabeças exalavam um cheiro nauseabundo que poderia retardar as faculdades mentais de sua presa. Eles são o melhor alvo. Como o tipo mais fraco de lobos na floresta, eles foram isolados nesta área remota. Devo ser capaz de agir como quiser aqui. 2 sabres brancos apareceram em suas mãos e uma camada de energia mental cobriu sua figura. Então chamas negras cobriram seu corpo, fazendo-o desaparecer no local. Os lobos estavam silenciosamente sentados no chão.
O líder estava no centro do bando enquanto todos os animais mais fracos estavam ao redor, para proteção. A vida na floresta era bastante pacífica para eles. Não havia muita comida naquela área, mas eles podiam pelo menos evitar brigas com as outras matilhas. Então, de repente, chamas negras apareceram bem sobre a cabeça do líder. Noah saiu das chamas e cortou imediatamente abaixo dele. 30 cortes fumegantes cortaram o ar e caíram em uma área circular ao redor do líder, matando todas as bestas mais fracas com o impacto. Um círculo feito de fumaça preta isolava o líder do resto de sua alcateia. As feras mais fracas não podiam passar pela fumaça ou morreriam em poucos instantes. Noah estava sozinho com a criatura de nível 4. Ele não hesitou. A membrana ao redor de seu coração derramou respiração em seu sistema circulatório e uma armadura feita de fumaça negra cobriu sua figura, transformando-o em um demônio. Força total desde o início da luta. O líder ainda estava surpreso com o súbito acontecimento e não conseguiu bloquear o golpe descendente que Noah imediatamente executou. 6 sabres se tornaram um e bateram em uma das cabeças do lobo. Noah estava usando a segunda forma do Azura junto com todo o poder de seu corpo e seu feitiço mais forte, juntamente com o efeito surpresa. Seu ataque era imparável. A barra perfurou a cabeça central e apunhalou os sabres de Noah profundamente no crânio do lobo, onde eles lançaram uma torrente de fumaça negra. O lobo gritou alto e usou suas patas frontais junto com suas outras 2 cabeças para afastar Noah. 2 pares de asas saíram de suas costas e suas pernas chutaram o ar para se distanciar do ataque do lobo. Porém, ele não conseguiu igualar a velocidade do líder. Suas presas conseguiram pousar no corpo de Noah. Noah foi arremessado para longe. A força absoluta de uma besta de nível 4 era incrível, mas a proteção da forma demoníaca e a capacidade de regeneração de seu corpo impediram qualquer ferimento grave. Nessa breve troca, o lobo havia perdido uma de suas cabeças enquanto Noah ainda estava em sua melhor forma. Meus ataques são eficazes. Eu posso matá-lo. Noah disparou em direção ao líder e a fera fez o mesmo. Afinal, sua especialidade era o combate corpo a corpo. Jamais se recusaria a lutar naquele campo. No entanto, Noah de repente interrompeu seu ataque e dispersou a forma demoníaca, revelando seu rosto cheio de veias negras salientes. Urdidura. Chamas negras o cobriram logo antes do líder chegar em sua posição. Ainda estava confuso com o desaparecimento de Noah quando sentiu uma dor aguda na cabeça direita. Noah se teletransportou novamente sobre ele e se transformou de volta em sua forma diabólica, infligindo outro ferimento grave à besta. 2 cabeças caíram. O que você fará a seguir? Noah parou seu ataque e esperou por uma reação do líder. O lobo tinha 2 de suas cabeças penduradas sem vida em seus pescoços. Apenas a outra estava olhando para Noah com raiva venenosa. Ele parou de carregar sem pensar, está esperando sua mochila chegar. Bem, não posso permitir isso. Noah saltou à frente, criando mais de 10 sabres etéreos ao seu redor. O líder olhou com desdém para a primeira forma do Azura e usou suas patas e dentes para se defender da maioria dos ataques de Noah. Os efeitos da primeira forma eram menos evidentes. Os ataques de Noah só podiam perfurar a pele do líder e infligir alguns danos leves, afinal não eram ataques focados em poder. No entanto, como ele conseguiu destruir 2 cabeças antes do início do combate corpo a corpo, ele tinha uma vantagem incrível. Capítulo 277 a 277. Movimento lobo de 3 cabeças de nível 4 era lento em seu tempo de reação. Perder 2 de suas cabeças teve um grande impacto em suas capacidades mentais. É por isso que, embora pudesse corresponder à ofensiva de Noah, foi empurrado para trás em direção à borda do círculo de fumaça. A ofensiva de Noah foi implacável. 20 sabres fumegantes dançaram ao redor dele e continuamente bateram no corpo do lobo, o número de ferimentos superficiais se acumulando, enfraquecendo ainda mais a besta. Então, o lobo cometeu um erro. Ele tentou mover seu peso nas patas frontais para atacar Noah, mas não foi capaz de perceber que aquelas pernas já haviam sofrido uma quantidade incrível de danos. Aqueles membros se dobraram, incapazes de sustentar o peso do lobo, e deixaram uma longa abertura na defesa da fera. Noah não desperdiçou essa oportunidade. Os sabres etéreos ao seu redor desapareceram e convergiram em seus 6 braços enquanto ele avançava em direção à cabeça restante. 6 sabres se tornaram curvando o ar por onde passaram, e rapidamente perfuraram a última cabeça da criatura de nível 4.
Os lobos de 3 cabeças eram diferentes dos vermes escavadores, tinham um corpo mais forte, mas também tinham um claro ponto fraco. Esse ponto fraco era, justamente a cabeça deles. Noah conseguiu destruir 2 deles devido ao efeito surpresa do feitiço Arp, e o último explorando a vantagem criada anteriormente. Sua batalha foi precisa e sem erros. Foi com um sorriso no rosto que Noah observou o lobo cair sem vida no chão. Ele finalmente matou sua primeira criatura de nível 4 sozinho. Eu esgotei muita energia mental. Eu deveria recuar. Noah rapidamente pegou o corpo do líder em seu anel espacial e se deslocou depois de dispersar sua forma demoníaca. Esse estilo de luta representava um fardo pesado para sua mente. Entrar e dispersar a forma demoníaca consumia muito mais energia do que simplesmente lutar naquele estado. Além disso, usar o feitiço ARP assim que o feitiço foi desativado aumentou ainda mais esse esgotamento. Não poderia ser ajudado. Noah teve que usar todo o seu poder ao lutar contra uma fera de nível 4. Ele não conseguiu se conter. No entanto, ele agora sabia que sua força correspondia a criaturas de nível 4. Acho que ainda sou um pouco mais fraco que as feras comuns. Matei esse lobo porque consegui usar meu ataque mais poderoso em seus pontos fracos 2 vezes. A vantagem de usar técnicas de movimento para lutar era evidente. Destruir 2 cabeças enquanto o lobo não conseguia reagir foi o que lhe permitiu usar a primeira forma na última parte da batalha. Minha segunda forma agora é completamente capaz de infligir danos reais enquanto minha primeira forma ainda luta para superar as defesas naturais das feras. Está tudo bem, isso já era esperado. Noah analisou sua batalha do topo de uma árvore. Seus olhos observaram casualmente enquanto a matilha de lobos abaixo dele rompeu em uma luta caótica agora que seu líder estava morto. Bestas mágicas nas fileiras humanas eram geralmente estúpidas. Elas agiam apenas por instinto. Eles estão lutando pela posição de líder. Que mundo cruel! A criatura de nível 4 morreu há menos de 1 minuto, mas as feras restantes do bando já estavam lutando por sua posição. Se eu conseguisse completar minha arte marcial, seria capaz de lutar sem dispersar a forma demoníaca. Lutar assim é muito cansativo e não vai funcionar bem quando estou em desvantagem numérica. Deixo muitas aberturas na minha defesa enquanto me deforma. Tornou-se um hábito para Noah analisar suas batalhas para melhorar seu estilo de luta. Ele tinha uma ideia clara de suas fraquezas, e a mais evidente era a falta de uma técnica de movimento adequada. Seu voo era uma de suas habilidades mais fortes enquanto ele ainda tinha um corpo de nível 3, mas tornou-se inútil uma vez que teve o avanço. Ele precisava de algo que pudesse substituir isso. O feitiço ARP era a melhor opção naquele momento, porém, esse feitiço tinha muitos pontos fracos. Exigia uma grande quantidade de concentração e energia mental para ser ativado. Noah não poderia usá-lo com eficiência enquanto estava na forma demoníaca. Além disso, não era imediato. Havia um tempo de lançamento que poderia se tornar uma fraqueza fatal em uma luta contra mais de um inimigo. Por fim, não poderia ser emparelhado de forma eficaz com sua arte marcial. Só poderia ser usado para pegar o oponente de surpresa algumas vezes. A arte marcial que eu projetei combinaria perfeitamente com as 3 formas da Azura e aumentaria muito minha proeza de batalha. É uma pena que meu mar de consciência ainda precise de um tempo. A propulsão projetada por Noah teria a fraqueza de ser limitada ao uso no solo, mas teria muito mais vantagens. Seria altamente manobrável, permitindo que Noah realizasse qualquer tipo de movimento que quisesse. Além disso, gastaria muito menos energia, pois era uma arte marcial e não um feitiço, permitindo que Noah usasse sem dispersar sua forma demoníaca. Bem, eu não posso forçar nenhum avanço, eu já sou estupidamente forte para minha idade. O avanço mais monstruoso de Noah dizia respeito à sua esfera mental. Ele tinha pouco mais de 21 anos, mas já pensava em alcançar o 3º nível. Esse pensamento era simplesmente uma loucura para os cultivadores daquele mundo. No entanto, Noah sempre contou com essa vantagem desde seu renascimento, mesmo empurrando os limites desse centro de poder no processo. De um modo geral, os gênios se tornariam magos de nível 3 por volta dos 30 anos. Eles simplesmente não tinham meios para melhorar ainda mais sua velocidade de treinamento. As esferas mentais eram bastante frágeis, difíceis de temperar e ainda mais difíceis de ampliar. Os cultivadores geralmente levavam anos para reforçar suas paredes. Ainda deve levar 1 ano ou 2 para avançar. Bem,
Eu poderia encurtar esse tempo enchendo minha cabeça com respiração, mas isso me deixaria indefeso neste ambiente estranho. É mais seguro ir devagar e com firmeza. Capítulo 278 a 278. Armadilha. Noah não deixou a floresta de Leston às pressas. Ele havia testado sua nova proeza de batalha para poder levar seu tempo para marchar lentamente em direção ao novo país. Nação Odra. Basicamente não há informações sobre este país em meu mapa. O mapa de Noah geralmente tinha alguns dados, mas, quando ele varreu aquela nação com sua energia mental, ele só conseguiu ver as palavras soldados fortes. Não deveria ser outra nação forçada à escravidão. Devo ter cuidado. A borda da floresta estava limpa. Noah não conseguia ver nenhum perigo na paisagem montanhosa que seguia aquela zona de perigo. Também não vejo nada de errado. É um terreno baldio. Noah não conseguia ver nada fora do comum nas fronteiras da nação Odrea. Ele envolveu sua figura com uma camada de energia mental e saiu da floresta. Sua tensão foi elevada ao pico e até mesmo Exu ajudou com sua habilidade inata. Parece deserto. Naquele momento, porém, um zumbido ressoou na fronteira da nação e uma série de runas se iluminou no terreno. Eu não consegui perceber, caramba. Noah rapidamente tentou voltar para a floresta, mas logo descobriu que não conseguia concentrar sua energia mental fora da formação. O teletransporte era impossível. Ele imediatamente decidiu correr, mas descobriu que uma camada invisível estava bloqueando o caminho em direção à floresta. Esta formação prende todos dentro. Noah empunhava seus sabres, estava pronto para desferir seu ataque mais poderoso na barreira que impedia sua fuga quando Exu percebeu muitas figuras se movendo em sua direção. Droga! Noah desistiu de tentar forçar a formação e disparou em direção a um dos picos das montanhas ao longe. Se não conseguisse escapar, apenas continuaria seu caminho. Pare aí! Uma voz soou do seu lado, mas Noah nem se virou para olhar sua origem. Ele simplesmente ativou o feitiço ar para fazê-los perder o rastro. Noah reapareceu a alguns quilômetros de distância e continuou a correr para salvar sua vida. Ele não conhecia esses cultivadores nem conhecia suas alianças. O que ele sabia era que não permitiria que o capturassem e interrogassem. Uma formação que não consigo perceber. As defesas deles devem ser incríveis. Seus pensamentos colidiam sem parar dentro de sua mente. Ele estava analisando a situação o mais rápido que podia. Eles estão em guerra com o Império. Eles são do Império. Droga, droga. Noah sentiu ainda mais figuras se aproximando dele. Vinham de direções diferentes. Queriam cercá-lo. Como eles sabem minha posição? Não me diga que a formação me marcou. Ele não sabia muito sobre formações, mas imaginou que tivesse algo a ver com o rápido alcance de seus seguidores. Vem então. Noah se distorceu novamente e conseguiu escapar do cerco. No entanto, quando ele retomou sua fuga, ele descobriu que ainda mais cultivadores vinham dele. Não tenho energia mental suficiente para escapar deste país enquanto uso continuamente o feitiço ARP e nem tenho certeza que a formação do outro lado me deixará sair. Noah se curvou. Se não pudesse escapar, ele lutaria. Uma poção apareceu em sua mão e ele a bebeu apressadamente. Ele estava tentando reabastecer o máximo de energia mental que podia antes que os cultivadores o alcançassem. Você certamente correu rápido. Uma voz soou atrás dele. 21 mais cultivadores apareceram ao seu redor. Noah se viu cercado. Todos eles têm um corpo de nível 4 e não consigo entender o poder de alguns deles. Eu não posso vencer. Essa percepção forçou Noah a abandonar seu plano de lutar para escapar. Quem é você? Você é um espião do Império. O mesmo homem falou novamente. Então, eles são inimigos do Império. Noah sorriu internamente. Ele estava começando a entender a cautela deles. Sou apenas um forasteiro que estava de passagem. Não esperava encontrar tamanha vigilância em uma nação aparentemente desolada. Noah respondeu claramente. Sua expressão não mostrava emoções. Isso é para nós decidirmos. Você tem alguma prova? Noah pegou o token adquirido na cidade de Slifal. O nome Adam podia ser visto claramente nele. Eu venho da área de influência da nação Ultra. Cruzei a fronteira pela cidade de Slifal. Esta é a minha prova. O silêncio envolveu a área. As palavras de Noé faziam sentido. Era improvável que alguém entrasse naquela cidade a menos que viesse de uma nação diferente. Então, por que você fugiu quando foi descoberto? Noah encolheu os ombros antes de responder. Não tenho nenhuma informação sobre este país. Assim que vi as runas acendendo,
Pensei que tinha caído na armadilha de alguns bandidos. Na verdade, ainda não tenho certeza de quem você é. Noah estava exagerando. Bandido nenhum colocaria esse tipo de formação só para roubar algum transeunte. Que bandidos! Somos orgulhosos soldados da nação Odreia e você acabou de entrar sorrateiramente em nosso país como um ratinho. A lei marcial nos permite cortar seus dedos por isso. Lucy, chega, ele está apenas nos sondando. Uma mulher não suportou a zombaria de Noah e revelou algumas de suas informações, mas logo foi interrompida pelo homem que vinha fazendo perguntas até então. Bem, vocês são soldados e estou apenas tentando alcançar a fronteira norte da área de influência do Império. Não temos nada a ver um com o outro. Noah expressou suas intenções e esperou pela resposta do homem. Não posso permitir isso, sua história não prova que você não é um espião. Homens, selem seus centros de poder e prendam-no. 5 cultivadores assentiram e se aproximaram de Noah, mas foram forçados a parar devido a uma onda de intenção de matar que explodiu de sua figura. Noah estava olhando com olhos frios para os 5 cultivadores, sua pressão foi completamente liberada e sua figura começou a liberar fumaça preta. Você tenta selar qualquer coisa e eu morrerei de bom grado para derrubar metade de você comigo. Capítulo 279 a 279. Senhor, meus centros de poder são minha vida, prefiro morrer do que permitir que você os sele. Esses foram os pensamentos de Noah depois que ele ouviu a ordem do homem. Noah baseou sua razão de viver no cultivo, toda sua segunda vida foi focada nisso. Ouvir que seus centros de poder poderiam ser selados desencadeou uma onda de raiva incomparável nele, ele abandonou qualquer tipo de pretensão a essa ameaça. Os cultivadores que se aproximavam dele tinham todos um dantiano estágio sólido da segunda fila, mas pararam seus rastros ao ver a fumaça negra. Eles sentiram o perigo disso, não puderam deixar de levar a ameaça a sério. Além disso, a declaração de Noah foi apoiada por sua pressão arrepiante, foi com uma expressão severa que eles observaram o jovem empunhando um par de sabres e se preparando para lutar. Qual o seu nome? O encarregado voltou a falar. A seriedade de Noah chegou a fazê-lo dar um passo para trás. Adão. Noah entendeu que algo havia mudado e respondeu a ele. Quero dizer, seu nome verdadeiro. Os olhos de Noah se aguçaram com esse pedido. Ele não revelava sua verdadeira identidade há muito tempo, mas aquela situação era realmente perigosa. Os cultivadores que o cercavam estavam pelo menos no estágio líquido da segunda fila. Ele sabia que provavelmente morreria se começassem a atacá-lo. Sou Noah Balvan, sou um criminoso da nação Ultra. Noah revelou suas informações mais ocultas. Noah e o homem se encararam por um tempo. O homem sabia que Noah estava falando sério. A fumaça preta que saía dele lhe dava uma sensação de perigo, mas ele tinha vantagem numérica, sabia que poderia matá-lo ou capturá-lo. No entanto, valeu a pena. Um homem disposto a morrer apenas para infligir mais danos era o mais perigoso. Ele realmente não queria perder nenhum soldado por uma simples captura. Venha comigo, vou levá-lo ao Senhor como um convidado. Essas palavras causaram muita surpresa nos cultivadores ao redor de Noah. Senhor? Ele é alguém nas fileiras heróicas. Noah hesitou, ele realmente não conseguia igualar um cultivador tão poderoso, mas não conseguia nem vencer aqueles ao seu redor. Ele não tinha tantas opções. O homem entendeu suas preocupações e falou para aliviá-las. Os cultivadores mais fortes deste país estão na terceira posição do Dantian. Se você decidir morrer, você pode fazer isso lutando contra eles. Eu disse que você será tratado como um convidado para ter certeza de que não vamos aprisionar você. Você tem minha palavra. O silêncio caiu novamente na área. Noah não acreditaria na palavra do homem tão facilmente. Eu acredito que você vai morrer enquanto mata a metade de nós. Por favor, acredite em mim quando digo que você estará seguro. O homem falou novamente para tranquilizar Noah. A verdade é que Noah não tinha a menor confiança em sobreviver ao ataque. Conjunto dos cultivadores ao seu redor. Sua raiva vinha da ameaça em seus centros de poder. Vou acreditar em você, por enquanto. Noah retraiu a forma demoníaca parcial e escondeu sua aura. Uma solução pacífica foi o melhor resultado dessa situação. Os outros cultivadores ficaram surpresos, mas não ousaram desobedecer às ordens daquele homem. Simplesmente abaixaram a cabeça e escoltaram Noah em direção a um dos picos das montanhas daquela nação. Noah seguiu o homem enquanto ele analisava o ambiente. Ele não conseguia ver nada fora do comum tanto com sua visão quanto com sua energia mental. Onde estamos indo?
Você não pode perceber a formação em todo o país, então não será capaz de ver nossa casa a menos que entre em suas fronteiras. Oh, meu nome é Logan, por favor, contenha suas ameaças diante do Senhor. Noé não respondeu a essa explicação e simplesmente continuou a seguir Logan. Após passarem por uma certa altura de uma montanha, o ambiente mudou, revelando a verdadeira forma do pico da montanha. Havia uma pequena cidade no cume da montanha, estava coberta de neve e inscrições, mas parecia fervilhante de gente. Não me diga que esta nação inteira está reunida em uma cidade. Noé tinha visto a capital da nação Utra, a cidade na frente dele empalideceu em comparação. No entanto, ele claramente sentiu que era bastante povoado. Ele se perguntou sobre o número de cultivadores dentro dele. Os portões da cidade se abriram à vista de Logan, a construção dentro dela se desdobrando diante de Noé. Pequeno, apenas uma fração do capital. Noé não foi movido pelas altas estruturas após as paredes defensivas e continuou a se mover, observando cautelosamente seus arredores. Havia um castelo no centro da cidade. Noé adivinhou que o chamado Senhor morava lá. O Senhor pode ser inexperiente, mas juramos protegê-la. Cuidado com a língua quando falar com ela. Noé encolheu os ombros a pedido de Logan e continuou a segui-lo. Atravessaram amplos salões de luxuosas escadas até chegarem ao ponto mais alto do castelo. Noé se viu sentado em uma sala ampla. Os cultivadores de antes ainda o cercavam e pareciam até mais cautelosos com suas ações. Eles devem realmente se importar com esse senhor. Noé suspirou. Ele só queria continuar em sua viagem, mas os acontecimentos recentes o obrigaram a chegar bem no centro da nação de Odré. Bem, eu vou matar o máximo que eu puder se eles tentarem algo engraçado. Eu não tenho medo da morte. Ele já havia morrido uma vez e a forja dos 7 infernos o forçou a se acostumar com esse sentimento. Então, os pensamentos de Noé foram interrompidos pelo som de portas se abrindo. Um portão no fundo do corredor se abriu, revelando uma jovem ao lado de 2 antigos cultivadores. Ambos tinham barba longa e careca, pareciam muito mais fortes do que os cultivadores que cercavam Noé. Eles estão na terceira fila? Noé não conseguia entender o nível deles, então ele voltou sua atenção para a jovem. Ela não tinha nem 18 anos, seus longos cabelos ruivos estavam penteados em uma coroa de ouro e seus traços eram delicados. Noé não podia deixar de pensar que ela era muito fofa. Ela se sentou em um trono colocado bem na frente dele e abriu a boca para falar. Meus homens me disseram que um cultivador do elemento escuridão invadiu nosso país. Isso é verdade? Capítulo 280 a 280. Feitiço. O elemento de Noé foi exposto assim que a reunião começou. Os cultivadores ao seu redor soltaram suspiros surpresos, mas Logan manteve sua expressão severa. Aposto que foi ele quem descobriu. Noé suspirou. Ele entendeu que havia conseguido uma reunião por causa de sua peculiaridade. Não sou um invasor, só estava de passagem. Ele respondeu indiferentemente à garota. Ele realmente não tinha feito nada de errado daquela vez. Qualquer um que ultrapasse nossas fronteiras é um invasor. Estamos em guerra. A garota respondeu com firmeza. Ela parecia acostumada com sua posição. Porque eles colocaram um fracote no comando. Noé podia discernir claramente seu nível. Ela tinha um corpo de nível 2, um dantian de nível 1 e um mar de consciência de nível 1. Ela era apenas uma fraca aos olhos dele. Guerra? Eu só posso ver cultivadores nas fileiras humanas. Você não está em posição de estar em guerra com o Império. O Império Xandal tinha um deus como comandante. Um país tão fraco não poderia se considerar um inimigo digno. As palavras de Noé causaram olhares enfurecidos para ele. Os cultivadores ao seu redor desaprovaram completamente sua postura. Nosso ancestral morreu para limitar as forças invasoras às fileiras humanas. Somos um dos poucos países que ainda se opõem ao Império. A garota declarou orgulhosamente. Limite para as fileiras humanas? É mesmo possível? Noé estava confuso. O poder absoluto do Império era suficiente para submeter qualquer outro país que ele tivesse visto. Ele não conseguia entender como uma nação tão fraca poderia sobreviver graças ao sacrifício de um cultivador. Eu entendo sua confusão. Nosso ancestral era um poderoso cultivador de nível 6 que imbuiu a formação em todo o país com sua própria vida. Nem mesmo o Deus do Império pode quebrá-lo. Os olhos da garota estavam cheios de orgulho ao contar aquela história. Os 2 cultivadores ao seu lado abaixaram a cabeça assim que o ancestral foi nomeado. No entanto, Noé via as coisas de maneira diferente. Então,
Ele basicamente criou uma grande prisão para todos vocês viverem, certo? Ele poderia aceitar que um cultivador de nível 6 pudesse criar maravilhas. Eccentric Thunder havia construído um mundo aparentemente sem fim, afinal. No entanto, ele não viu nada digno de louvor. As ações daquele poderoso ancestral eram apenas uma medida temporária contra o Império. Formações, runas e inscrições sofreram com o passar do tempo. Nada era eterno. O Deus do Império tinha apenas que esperar que a formação defensiva perdesse algum poder antes que aquele país fosse conquistado. Como você ousa? A garota se levantou de seu trono e apontou a mão para Noah. O ancestral sacrificou tudo para manter sua prole viva. Tenho o sangue dele nas veias, não vou permitir que ninguém manche o nome dele. Homens. A garota ordenou e os cultivadores ao seu redor se aproximaram de Noah sem hesitar. No entanto, Noah liberou sua pressão novamente e sua figura começou a ser cercada por uma fumaça negra. Seus olhos brilharam com uma luz fria quando ele respondeu à garota. Já me fiz claro, tentei me prender e usarei minha vida para matar o máximo de vocês que eu puder. Noah já havia desistido de qualquer tipo de pretensão, ele estava usando sua própria vida como uma ameaça. Afinal, não havia ódio entre eles, ele não acreditava que eles se sacrificariam apenas para matar um simples Zé Ninguém. Eu realmente não me importo com a sua situação, mas tudo o que vejo é uma garota fraca liderando um bando de prisioneiros. O sacrifício de seu ancestral não significa nada para mim. Noah continuou a falar, ele deixou sua posição clara para todos no salão. Os poderosos cultivadores ao lado dela ficaram incrivelmente enfurecidos após a zombaria de Noah e dispararam em sua direção a uma velocidade inimaginável. Parar. No entanto, a garota ordenou suavemente e os dois homens bloquearam seus ataques bem a tempo. Noah observou casualmente os dois punhos que estavam parados na frente de seu rosto e voltou sua atenção para a garota. Então, o que você quer de mim? Eu só quero seguir meu caminho. Eu realmente não tenho nada a ver com o Império e sua guerra. Os cultivadores retraíram os punhos e voltaram a se posicionar ao lado da jovem. Ela suspirou e começou a explicar a situação de seu país. Mesmo que a formação bloqueie qualquer cultivador que tenha um Dantian de nível 4 ou superior, o Império ainda enviará soldados para lutar contra nós. Agradecemos sua ajuda na guerra. Foi sobre o meu elemento, afinal. Qualquer organização que Noah conheceu queria explorar sua proeza de batalha superior, afinal, ele era um cultivador do elemento escuridão, qualquer um iria querer ele como um ativo. Sou apenas um cultivador de nível 2, não posso influenciar tanto sua guerra. Além disso, não tenho motivos para ajudá-lo. Se a guerra fosse limitada às fileiras humanas, então os cultivadores da terceira fileira eram os ativos mais fortes. Noah era forte para seu nível, mas ainda empalideceu diante de cultivadores com um Dantian mais forte. Ele escolheu seguir Logan porque não conseguiu derrotar seu grupo afinal. Precisamos de toda a ajuda possível A garota falou, hesitando um pouco no final da frase. Temos um feitiço do elemento escuridão em nosso inventário. Os olhos de Noah brilharam com essas palavras. Feitiços de seu elemento eram raros, era o caminho do céu e da terra para equilibrar o poder das raras aptidões. Mesmo a academia não tinha tantos feitiços do meu elemento, a maioria deles eram apenas de nível 0 ou 1. Noah foi seduzido por essa oportunidade, ele aumentaria de bom grado o número de feitiços em sua posse. Classificação? Ele perguntou. Ele queria ter certeza de que o feitiço combinava com seus padrões. Até a quarta fila. A garota respondeu, prontamente, ela parecia bem ciente dos recursos de seu país. Quarta classificação. Será útil mesmo nas categorias heróicas e ter seu diagrama como referência me ajudará em minhas futuras criações. Combinado, me dê o feitiço e eu me juntarei à sua guerra por algum tempo.